Olá, pessoal! Bom, hoje nós somos desafiados a falar sobre uma temática que a gente tem abordado, Júlio, mas acredito que agora a gente pode dar uma profundidade maior no impacto que a utilização de tecnologias podem ter na evolução da cultura de segurança e mesmo na favorabilidade do clima. Há algum tempo, mais de 10 anos, nós produzimos os nossos primeiros EADs. O EAD de Observação e Abordagem, DDS, agora a gente já está numa versão atualizada e recentemente conseguimos realizar um sonho de ter o nosso aplicativo, versão 4.0, de observação e abordagem, com mapeamento de ativadores de comportamento de riscos e tudo mais. Numa leitura levando em o contexto atual, pandemia, híbrido, esse cenário que a gente vem discutindo. Como é que você analisa o impacto e qual é o impacto realmente que tem a utilização de tecnologias para a evolução de uma cultura e mesmo para impactar no clima de forma positiva? Legal, Odilon, bom ponto, cara. A tecnologia, ela é considerada hoje um elemento presente na vida o tempo todo, né? Qualquer coisa que a gente tem hoje, qualquer forma de relação que a gente tem hoje, a gente usa a tecnologia como meio para isso. E ela é fundamental, não tenho dúvida disso. Mas vale a gente dar um passo atrás aqui e entender um pouco a história desse processo, né? Tradicionalmente, como todos bem sabem, a segurança sempre foi medida ou sempre foi entendida eficiente quando ela equilibrava condição, sistema e pessoas. Esses três pilares estão presentes na discussão, na agenda de discussão das organizações sérias já há algum tempo. Mas é interessante porque esses três pilares chegaram numa linha do tempo que, de certa forma, ficaram limitados. O que mais vem por aí? E vem dois novos pilares, dois novos elementos para compor essa análise que são fundamentais. A segurança psicológica, que nós já tivemos oportunidade, temos vídeos falando sobre segurança psicológica que são bem bacanas, com algumas provocações para entender esse fenômeno no dia a dia das empresas. E vamos chamar aqui do quinto eixo, que são os dados, a análise dos dados, a inteligência de dados. E para isso, eu costumo dizer que a área de segurança é provavelmente uma das maiores geradoras de informação, ou melhor, uma das maiores geradoras de dados dentro das empresas hoje. Se esses dados forem bem trabalhados, usando ferramentas adequadas, vão gerar informação. E uma vez que a gente tem informação em mãos, a gente pode utilizar inteligência. Ou seja, as organizações passam a ter uma capacidade preventiva acelerada, multiplicada, quando utilizam de forma adequada as suas ferramentas para que sejam transformadas em informação e disso a inteligência. Os aplicativos, como o que a gente propôs dentro do mercado há 2 anos, 3 anos atrás, ele vem nesse sentido. A organização ela começa a entender, por exemplo, que o ativador comportamental, um outro tema bastante interessante para a gente, quando analisado dentro de um cenário, ou seja, quando não é visto só de forma isolada, mas dentro de um cenário, começa a mostrar para a organização determinadas tendências e facilita transformação de modelos de capacitação, formas de gestão de pessoas, definição de KPIs adequados. Então você vai ter uma série de ganhos quando você usa a inteligência de dados para pensar em segurança de forma diferente. Claro, é um quinto elemento. E junto a isso, olha que bacana, quando eu utilizo novas tecnologias, como você citou bem o EAD hoje, nos permite desenhar ações educativas muito mais abrangentes, né? Eu vi recentemente em um dos nossos clientes o programa de integração, onde eu recebi no meu deslocamento um link e antes mesmo de chegar na empresa, eu já tive a oportunidade de fazer a integração. Então, quando eu cheguei na empresa, ali foi um momento onde as pessoas falaram assim: Júlio, me conta tuas dúvidas, o que mais você quer saber sobre a gente? Olha que bacana, deixa de ser só um vídeo frio, que às vezes a gente vê ali rapidamente na portaria, na recepção da fábrica, para um momento interativo. Ou seja, eles disponibilizam um profissional para poder conversar com você sobre segurança. Você ganha tempo ao utilizar um mecanismo como esse. Você citou observação comportamental, você citou o DDS. Eu vejo alguns clientes nossos, por exemplo, que têm plantas espalhadas em todo o Brasil. Do ponto de vista prático, até de custo, Odilon,
disponibilizar treinamentos para todo o time de liderança, e às vezes você tem um supervisor numa base, né, que fica a 100, 200, 300 quilômetros de distância da sede, e, poxa vida, como é que eu faço um processo de educação realmente equilibrado para todas essas pessoas? O EAD vem de forma super importante nesse momento, e da mesma forma que eu dei o exemplo prático aqui da integração, para nós é um barato. Quando a gente chega nessa unidade, a pessoa já passou pelo EAD de observação comportamental e a gente pode dedicar tempo no campo, olhando, ajudando aquela pessoa, treinando o olhar de fato para o dia a dia. Então, algumas pessoas costumam colocar a tecnologia como algo frio. Eu gosto de pensar diferente. Eu acho que a tecnologia é um tempero importante para a gente hoje. Claro, é uma discussão importante, a gente pode ter uma série de fóruns aqui para pensar se só a tecnologia vai ser o caminho, e talvez a gente caia no modelo até que a gente já discutiu recentemente, por exemplo, do híbrido. Né? Quer dizer, não é só em casa nem só na empresa, mas é um híbrido. A tecnologia vem da mesma forma, ela não substitui a educação, mas ela consegue colocar um tempero no processo educativo muito bacana para a gente, muito bacana. Então eu vejo como futuro, sem dúvida nenhuma, esse quarto e esse quinto pilares, e a gente precisa usar inteligência nos dados. Se você não tem um aplicativo na tua companhia, utilize o Excel, utilize qualquer outra ferramenta, utilize um Power BI, enfim. Utilize o que tiver na tua mão, mas não deixe essa informação de qualquer jeito. Trabalhe essa informação para que isso vire inteligência preventiva. Isso faz bastante diferença nas empresas. Então, acho que esses são os grandes macro pontos que a gente tem que olhar dentro das empresas hoje quando a gente fala em tecnologia e processos preventivos. Bacana, Júlio. E tem um fator que ajuda muito a tudo isso acontecer de forma customizada, né? O que é isso? Há um tempo atrás, o custo no investimento em tecnologia era muito elevado para o desenvolvimento de uma inovação ou de uma experiência online diferente, né? Hoje, além do custo ser menor, o ferramental é outro. E tem uma coisa bem importante que acho que é um grande recado para todos nós. Está vindo uma nova geração aqui. Que muita gente, né, tinha uma dúvida do tanto de online que teve, né, ou a distância que teve dentro das escolas, estou falando dos nossos filhos, né, e que agora com o retorno fizeram as avaliações e o nível de aprendizado foi muito semelhante ao anterior. Então, ou seja, nós também temos que mudar um pouco esses modelos que só se aprende do jeito que nós aprendemos. Sim. É uma geração que está preparada para aprender com esse novo modelo. E, além de tudo isso, você tem uma possibilidade de trazer essa inteligência que muitas vezes é o que trazem para nós ali, Júlio, nas nossas conversas. Assim, poxa, eu faço as observações e abordagens, eu faço as inspeções, eu faço os DDS, depois eu vou tabular do primeiro dia do mês de abril, eu vou ficar sabendo do resultado no 15º dia de maio. E isso torna a empresa muito lenta para uma tomada de decisão, para um gerenciamento de uma situação. Então fica aqui uma grande provocação para nós, o quanto que nós estamos abertos para entender a tecnologia como um acelerador de aprendizado. E não como um problema que a gente tem devido a não ter mais todos os eventos, né, as experiências educacionais presenciais. Afinal de contas, a gente tem que utilizar a tecnologia para ajudar na construção do legado de cultura preventiva, da mesma forma como no passado a gente falava das outras questões de sistemas, de pessoas e tudo mais. Então fica aqui um convite para todos nós entendermos a tecnologia como um catalisador de aprendizado e não como uma barreira para nós. Um grande abraço.